Então você que vem de Niterói, você pode pegar um ônibus que vem pela BR e descer em frente ao piscinão de São Gonçalo, atravessar a passarela e pedir para ir para a subida do viaduto do piscinão. E fácil você vai chegar na nossa igreja, na Igreja Evangélica, Casa de Oração, Ministério Jesus Cristo é o Senhor, vivendo o novo de Deus, como pastor presidente, pastor Weber dos Santos. Então é um grande prazer, querido, estar com você, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu quero já te convidar aqui para uma palavra muito interessante que está em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Só para iniciar o nosso culto de hoje. Salmos 37, versículo 5, que diz a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, querido, eu quero que você entenda que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor Jesus Cristo, quando nós resolvemos de entregar nossa vida para Jesus, nós já tentamos de tudo. Estávamos no mundão, fazendo a nossa vontade, desejo da nossa carne, fazendo tudo que a gente queria. Mas quando entendemos que nada estava dando resultado, e resolvemos entregar a nossa vida a Jesus, se arrependemos de todos os pecados que nós cometemos, e não queremos mais aquela vida que nós vivíamos antes, mas queremos uma vida nova, uma vida abundante, queremos um novo viver em Deus, queremos o novo de Deus na nossa vida. Então nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, e ao entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, eu quero te falar sobre isso hoje. E como nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos dando a nossa vida para que Ele cuide da maneira que Ele acha melhor, querido. Porque se Ele é Senhor e Salvador da nossa vida, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, se você entregar o seu caminho ao Senhor, você está dando toda a sua vida, todos os seus projetos, tudo que você é na mão do Senhor. E Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar, Ele vai fazer com que você cresça, com que você desenvolva, Ele vai trabalhar na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, financeira, material. Ele vai te ensinar tudo o que você precisa. E o que é mais importante, Jesus vai te conduzir para os céus. Então, querido, como nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós temos que entender e temos que deixar tudo na mão dEle. Porque quando nós entregamos tudo na mão dEle, dá tudo certo. Tudo sai perfeito. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas não basta só entregar o caminho ao Senhor. É necessário confiar em Jesus. Muitas vezes falamos que entregamos nossa vida a Jesus, mas quando acontecem alguns intempéries da vida, algumas tribulações, algumas aflições, já queremos sair da presença do Mestre, queremos às vezes até negar o Mestre, queremos deixar tudo de lado, chutar o balde, como as pessoas falam. Não queremos mais saber de cultuar o Senhor, não queremos mais saber de servir o Senhor, não queremos mais saber de ir para a igreja, não queremos mais a presença do pastor que Deus nos deu para cuidar da gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes temos essas dificuldades de entregar todo o nosso ser a Deus. E principalmente quando acontece algum algo que vem de encontro à nossa vontade, vem que nos ameaça, que faz com que pareça que a gente está perdendo, que nós estamos ficando para trás, que as coisas não estão saindo como deveriam sair. Aí a gente se desespera. Mas eu quero te dizer, nessa tarde, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Colocar confiança no Senhor é você crer que Ele é poderoso para te guardar, é você crer que Ele é poderoso para te sustentar. Você tem que crer que Ele é poderoso para te alegrar, para te suprir, para suprir todas as suas necessidades. Isso é profundo, querido. Esse versículo, ele é profundo. Quando fala, entrega o teu caminho ao Senhor, está dizendo todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Todas as suas vontades, todos os seus desejos,
tudo que você é você entregar ao Senhor de todo o coração. Senhor, estou entregando todo o meu ser a Ti. E descansar no Senhor. Deixar Ele te guiar, deixar Ele te conduzir, deixar fazer Ele trabalhar verdadeiramente na tua vida. Talvez você hoje esteja desesperado, esteja cansado, está pensando até em desistir, já não sente nem mais vontade de ir para a igreja. Ei, lembra do que o próprio Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, querido, venha Jesus. Venha Jesus, porque Ele vai transformar a tua vida, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai te dar uma vida nova. E confia nele, que ainda que os ventos possam estar soprando forte, Ele é poderoso. Se você clamar a Ele, pedir ajuda dele, Ele vem e acalma a tempestade. Ele faz que venha bonança para a sua vida. Então não fique ansioso o que você vai comer, o que você vai beber, o que vai acontecer amanhã na sua vida. Porque talvez você, assim, você está perdendo o melhor, que é descansar no Senhor. Deixar Ele trabalhar com você. Deixar Ele te guiar. Porque tudo que Deus faz é bom para mim e para você. Porque o Senhor é bom. E o Senhor é bom o tempo todo. Então Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então descansa no Senhor. Entrega verdadeiramente todo o seu ser, tudo que você é, todos os seus projetos, todos os seus planos. Entrega toda a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E confia nele, põe fé nele. Sabe que Ele está no controle de tudo, Ele está fazendo o melhor para você. E Ele tudo fará. E Ele fará coisas abundantes, coisas que você nunca sonhou. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, querido. Então, creia nisso que eu estou te falando hoje. Entrega teu caminho ao Senhor. Olha, já teve homens na Bíblia, como Josafá, que ele ficou com tanto medo, que ele acabou fazendo alianças erradas. Ele buscou fazer uma aliança com um rei chamado Acabe, um rei ímpio. Porque ele estava em sossego, ele estava agradando a Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava fazendo tudo que agradava a Deus. Estava edificando a cidade, estava instruindo o povo na lei do Senhor, e o povo está começando a temer o Senhor, está começando a deixar os ídolos, deixar a idolatria. O povo estava começando a buscar o Senhor, Deus estava confirmando o reinado dele, ele já estava em paz com os seus inimigos, Deus estava aguardando, mas ele criou uma ansiedade nele, uma incomodação que talvez ele achava que tinha que ter mais. E ele foi procurar uma pessoa errada. Um que dizia até que era do povo de Deus, o rei Acabe, um rei de Israel. Mas ele fez uma aliança errada. E se aparentou a Acabe. E ali, querido, começou a derrota dele. O rei Acabe armou uma emboscada para ele, chamou ele para uma guerra. E mandou que ele fosse ali, querido, com roupas reais. E o próprio rei Acabe falou que não, vou disfarçado, vou no meio da guerra disfarçado. Era para arrumar uma emboscada contra a própria vida dele, para destruir ele. E ele não estava percebendo. E quando no meio da guerra o povo perseguiu a Josafá, mas ele teve temor do Senhor, ele lembrou do Senhor e clamou ao Senhor, o Senhor deu grande livramento a ele, ele não morreu. Mas segundo o profeta Micaías, que tinha falado que ele ia morrer, ele morreu e voltou. Então, querido, entenda uma coisa que eu vou dizer para você. Você precisa só da orientação de Deus. Você precisa só da palavra de Deus. Lâmpada para os teus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho. Você precisa só de dobrar o seu joelho e clamar a Deus. Como a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você não precisa dar o teu jeito, fazer segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Não precisa se precipitar, não precisa dar passo maior que a sua perna, querido. Não faça isso, porque você pode cometer um erro tremendo, que pode custar a sua vida, se você não vigiar. A sua vida física e a sua vida espiritual. Lembre-se do que eu estou te falando. Entrega
o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você não precisa de status, você não precisa de poder, você precisa só estar no centro da vontade de Deus. Você só precisa ser guiado por Deus para aquilo que Deus tem para a tua vida. Se lembre que está escrito lá em Isaías 55, que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são muito mais altos que os nossos caminhos. Lembre-se disso, querido. O que Deus preparou é bem melhor. O que Deus tem para você é bem maior. Então não precisa você querer fazer segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Não. Fica com a orientação que Deus está te dando. Fica com a orientação que o teu pastor, aquele que Deus levantou para cuidar da sua vida, está dando, porque é um homem de Deus que vela por você e é instruído por Deus para te aconselhar. Fique na posição que Deus te chamou. Não importa se outras pessoas estão crescendo, estão na tua frente, não importa. Importa você estar no tempo de Deus. A Bíblia diz: milhares debaixo da potente mão de Deus, que é o seu tempo, Ele os exalta. Não precisa você querer se promover, não precisa você fazer alianças erradas. Não faça isso. O reino de Ezequias estava calmo, estava tranquilo, estava indo tudo bem. Deus estava prosperando ele, estava em redor. Deus tinha dado paz para os seus inimigos. Estava tudo calmo, estava prosperando, estava tudo segundo a vontade de Deus. E Deus estava abençoando. Mas quando ele tomou a atitude de buscar se aparentar, buscar fazer uma aliança com uma pessoa ímpia, uma pessoa que verdadeiramente não amava a Deus, uma pessoa que era totalmente contra as vontades de Deus, querido, ele se prejudicou. Ele quase perdeu a vida por isso. E Deus, deu uma lição em Ezequias muito grande. Deu uma lição para ele, mas ele não aprendeu ainda. Eu vou mais profundo nessa mensagem para você entender. Deus deu o livramento a Ezequias porque ele fez uma aliança errada com pessoas ímpias. E ali, querido, ele orou a Deus, deu o livramento a primeira vez, mas depois Deus queria ver como é que estava o coração de Ezequias. Se Ezequias confiava em Deus ou não, se Ezequias ia ficar na posição que Deus queria que ele ficasse. Josafá. Deus queria sondar e queria ver se Josafá estava verdadeiramente servindo a Deus de verdade. E Deus permite que uma multidão venha contra Josafá. Veio da montanha de Seir, veio os moabitas, veio uma grande multidão contra ele. Mas ali foi permissão de Deus, porque Josafá estava com o seu reino em paz, estava prosperando, estava fazendo a vontade de Deus, estava destruindo o povo, estava tirando o povo da idolatria, estava edificando a cidade, estava administrando bem, e Deus estava confirmando o reinado dele. Deus fez com que o reino dele ficasse em paz, mas de repente, de uma hora para outra, ele resolve fazer uma aliança com uma pessoa ímpia, o rei de Israel, que era idólatra, e tinha vários profetas corrompidos, que não adoravam a Deus, que eram falsos profetas. E ali ele vai e se aparenta com Acabe, esse rei ímpio, que não era da vontade de Deus de fazer isso. Era necessário só ele ficar na dependência de Deus. Ele só tinha que entregar o caminho dele a Deus, confiar em Deus, e tudo ia fazer. Deus tudo ia fazer na vida dele. Mas ele queria dar jeitinho. Então ele se precipitou. E aí, querido, ele quase morreu, porque o rei Acabe armou uma emboscada para ele morrer, mandou que ele fosse com as vestes reais, e o próprio rei Acabe foi disfarçado. E ali o povo, que eles foram combater, vieram contra eles, perseguiram Josafá e quiseram matar Josafá. Mas Josafá clamou a Deus, e Deus deu um grande livramento. Mas nesse dia, o rei Acabe morreu. Diz que alguém lançou uma flecha, e essa flecha já veio a eixo e atingiu o rei Acabe, e ele morreu. Agora, depois disso, depois dessas coisas, desse grande livramento que Deus deu a Josafá, porque não era para ele se aliar a Acabe,
Deus permitiu para provar o coração de Josafá uma grande multidão se levantar contra ele. Ele que estava em paz, ele que estava prosperando, Deus tinha dado paz em redor, Deus permitiu vir uma grande multidão para ele. Ah, mas foi porque o diabo incitou as pessoas para se levantar contra Josafá, porque ele estava edificando a cidade, estava buscando a Deus, estava fazendo a vontade de Deus. Mas Deus permitiu para ver se ele iria depender de Deus. Então Deus permitiu aquela multidão vir, quando Josafá soube que aquela multidão estava vindo contra ele. O que ele fez? Ele foi ao templo orar. Ele lembrou lá da oração de Salomão. Lembrou da palavra de Deus que falava que como Salomão orou, né? Pediu que Deus, quando tivesse alguém que orasse no templo, pedisse pela nação, que Deus ouviria a oração do povo. E ele foi lá e orou. E Deus falou com o profeta Isaías. E o profeta Isaías veio, querido. E ali falou que para ele não temer, que Deus tinha ouvido a oração, que naquela peleja não teria que pelejar, que ele parasse, ficasse de pé e veio a salvação do Senhor. Mas, querido, foi o próprio Deus que permitiu aquilo ali também para sondar o coração de Josafá. Porque se Deus não quisesse que ninguém perseguisse, ninguém se levantasse para Josafá, ninguém se levantava, Deus permitiu. Para ver onde estava a confiança de Josafá. Se estava no exército dele, ou se estava em Deus. Porque Josafá até preparou um grande exército. Ele ficou muros, fortaleceu o seu exército. Mas Josafá teve uma qualidade, ele se humilhou e buscou a Deus, falou assim, com essa grande multidão não tem como eu pelejar, não tem como lutar. Ele orou a Deus, e Deus enviou o profeta Isaías e falou para ele que para ele não temer, que aquela peleja não era para ele pelejar. Mas aí Deus vai lá e usa o profeta vai e entrega a mensagem para ele, né? E aí, querido, é que acontecem essas coisas e às vezes a gente fica até, né? Deus usa essa mensagem e Deus usa o profeta para falar com Josafá, que nessa peleja não teve pelejado, vai lá e fica de pé e vence a salvação do Senhor. E Josafá vai e agradece a Deus, se prostra diante de Deus, se humilha e ordena que o povo comece a louvar. E Deus falou para que eles saíssem ao encontro da multidão, eles saíram e eles começaram a louvar a majestade santa de Deus. E quando chegaram lá, só tinham corpos mortos, porque Deus fez os inimigos do povo de Judá, os inimigos de Josafá, lutassem um contra o outro e pereceram, morreram. E chegaram lá, só tinham corpos mortos. Deus deu um grande livramento, recolheram vários despojos, mas aí Josafá não aprendeu a lição. Ele vai, nasce Acasias, filho do rei Acabe, e começa, assume Acasias, filho do rei Acabe, e vai Josafá e faz nova aliança com ele. Josafá não aprendeu que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós dependemos de Deus, até as pessoas que Deus tem para a gente, Deus busca as pessoas certas para nos ajudar, para que nós possamos ter amizade, para que nós possamos ter aliança. Então, ele vai e não aprende a lição. E Deus permite que ele perde alguns navios, alguns projetos que ele fez com Acasias. E Acasias era um rei impiedoso, ruim, mau. E depois disso, Josafá adoece e morre. Querido, você entregou o seu caminho ao Senhor. Querida, você entregou o seu caminho ao Senhor. Não queira dar jeitinho. Você entregou, então confia que Deus vai fazer o melhor para a sua vida. Ele vai te guiar as pessoas certas para te abençoar, para te ajudar. Ele sabe o que é melhor para você. Não queira passar na frente de Deus, não queira passar na frente achando que você está ficando para trás. Não. Tudo tem um tempo determinado para todo propósito, Pai do Senhor. É um tempo determinado para todas as coisas. E Deus tem um tempo para você. O que Deus tem para você não é igual que tem para o outro. Cada um recebe as suas bênçãos, as suas promessas nos seus tempos. Então, se você entregou o caminho a Jesus,
Descansa. Porque ele assuma na cara, ele vai trabalhar na sua vida. Ele vai te guiar. Ele vai te orientar. E vai te dar tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que ele planejou, que Deus planejou, que vai acontecer. Mas segundo a vontade dele, segundo a orientação dele, segundo a direção dele. Então não queira fazer as coisas com as suas próprias mãos, pela sua própria vontade, achando que você está fazendo a coisa certa. Ei, se você escutar o profeta de Deus que vos fala hoje, ele está falando para você, cuidado, você vai prosperar. Se você crê em Deus e crê no profeta que está falando com você hoje, usado por Deus, para você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e ele tudo fará na tua vida, que você não precisa dar jeitinho, que você não precisa querer se promover, que você não precisa querer fazer as coisas da tua maneira, mas deixar ele te guiar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque outrora lá no mundão, a gente tentou fazer tudo da nossa maneira e deu tudo errado. Recebemos conselho de ímpio, como foi o próprio Josafá. Recebeu um conselho ímpio de ir para uma guerra com o rei ímpio. E Deus não mandou ele para lugar nenhum. Ele foi segundo a vontade dele. Deus não mandou Josafá fazer aliança com Acabe. Deus não mandou Josafá procurar Acabe. Aquela iniciativa foi propriamente dele. Talvez ele achou que já estava tudo bem e estava com o reinado grande, ele quis aparecer. Não, vou procurar o rei de Israel, vou fazer aliança. Meu reino já está grande, Deus está me prosperando. Então vou fazer ainda diferente. Eu quero reunir até as tribos de Israel. E foi lá e tomou a iniciativa até se aparentar com Acabe. Ei, Deus não tem isso não. O que Deus preparou para você é para você. Escolhe o caminho de Deus. Escolhe a porta estreita. Escolhe o caminho estreito. Escolhe a vontade de Deus. Não seja feito na minha vontade, disse Jesus, mas contudo seja feita a tua vontade, Senhor. Você não pode passar esse cálice. Você não pode passar esse seu desejo, a que eu esteja naquela posição, naquele lugar, fazendo exatamente aquilo que o Senhor quer, seja feita a tua vontade. É isso que importa. Porque para as promessas de Deus cumprir na nossa vida, precisa ter três coisas: fé em Deus, temor de Deus e obediência. Fé em Deus, temor a Deus e obediência a Deus. Se você não tem, você tem fé, você crê até que Deus existe, mas também o diabo crê. Ah, você tem até temor de Deus? Tem. O diabo também tem, crê em Deus e estremece. Porque Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Mas quando você obedece a Deus, você agrada a Deus. E todas as portas que Deus tem para você começam a se abrir. E Deus começa a te exaltar. E Deus começa a trabalhar de maneira sobrenatural. Que Ele começa a enviar as coisas para você. Você não precisa ir atrás. As coisas batem na tua porta. A bênção vem até você. Quando você obedece os mandamentos do Senhor. Quando você verdadeiramente entregou tudo na mão do Senhor da maneira de Deus, é melhor. Ei, vem viver o novo de Deus comigo. Deus está falando é com você. Para de escutar o conselho do ímpio. Para de querer ser igual aos outros. Escolha ter a sua identidade, a identidade que Deus tem para você. Escolha ser aquilo que Deus quer que você seja. Não o que você quer. Não faça isso com você. Não faça isso com você. E Deus está me usando aqui hoje. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Ei, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Deus envia a bênção para a gente. E a bênção que Deus envia, ela nos enriquece. E Ele nos acrescenta dores. Não tem dores, tem satisfação. Tem paz, tem alegria, tem vitória.
Então, querido, querida, você que está me ouvindo, você que está ouvindo o pastor Weber dos Santos, aqui nessa rádio, Nova Aliança, rádio abençoada, você que tem desejo de entregar o teu caminho ao Senhor, você que está sofrendo esse tempo todo, buscando uma resposta de Deus, Deus está te dando hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não seja como você quer, mas como Deus quer. Deus tem o melhor para você. A Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Deus quer fazer um novo na tua vida. Deus quer te dar uma nova história. Deus quer fazer uma coisa tremenda na tua vida. Então não atrapalhe o mover de Deus, o trabalhar de Deus na tua vida. Não queira dar jeitinho, não queira ajudar Deus, não. Ele conhece a tua vida. Antes mesmo de você falar qualquer palavra, Ele já sabe o que você vai dizer. Ele conhece o seu andar, o seu levantar, o seu caminhar. Ele sabe quem você é, porque foi Ele que te criou. Então para de ficar se preocupado que você vai comer, que você vai vestir, que você vai beber, que vai ser da sua vida. Entrega tudo na mão de Deus. E vai recebendo a orientação dEle. Vai praticando a palavra dEle, os ensinamentos dEle, os mandamentos dEle. Que no tempo dEle Ele vai te exaltar. E coisa boa quando Deus nos exalta. É quando Deus nos exalta. Isso que é importante. Porque ser exaltado por homens não traz glória, não traz alegria verdadeira. Mas quando Deus exalta a gente, Deus faz com que homens nos exaltem. Aí é diferente. Quando você quer a exaltação do homem, não traz paz, não traz alegria, não traz a promessa, não é a promessa de Deus se cumprindo. Mas quando você faz a vontade de Deus, você esperou em Deus, e Deus começa a trabalhar na tua vida, aí as coisas começam a acontecer. Aí Ele levanta pessoas para te exaltar. Aquilo que você esperava no momento certo, da maneira dele, da melhor forma, e da forma muito melhor do que você pensava, acontece. Porque Ele tem coisas boas para mim, para você. Bem, sei eu que penso de vós. E Deus pensa coisas boas para mim, para você. E são pensamentos de paz que Deus tem para a gente. Para dar a gente o fim que nós esperamos. Tem muitas pessoas desesperadas hoje que não sabem para onde vai e para onde vem. Que perderam a esperança, que uma hora está aqui, outra hora está ali. Não tem paz no coração. Não tem paz na sua vida. Não descansa. Tem que tomar remédio para dormir. Está no estresse tremendo. Preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir amanhã. Preocupado com o seu chamado, com o seu ministério. Mas as coisas de Deus não é assim. Deus vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. E as coisas acontecem naturalmente. Quando você pensar aquilo que você desejar, Deus coloca diante de você. É só você orar, é só você buscar, é só você acreditar e ficar na posição que Deus chamou você para ficar. Nem mais, nem menos, nem muito adiante, nem do lado esquerdo, do lado direito. Não, é no centro da vontade de Deus que você tem que ficar. É na posição que Deus falou, quero que você fique aqui. Eu costumo sempre pregar e dizer, Saul foi rejeitado no 2º ano do seu reinado. O profeta Samuel falou para ele, vai lá e fica em Gigal 7 dias. Mas o que ele fez? Ele não ficou. Separou 3.000 homens. Deu uns para Jonatas, seu filho. E ficou com alguns. Daqui a pouco Jonatas vai lá, arruma um problema com os filisteus, sem Deus mandar. E daqui a pouco, um problema, uma guerra, ele se anima, entra na guerra também contra os filisteus. E daqui a pouco ele apanha, querido, toma na cabeça. É perseguido, o povo tem que se esconder em caverna, tem que fugir diante dos filisteus. Porque foi guerrear sem orientação de Deus, foi guerrear sem autoridade de Deus, foi guerrear, não foi pela direção de Deus. E aí, querido, quando o povo viu a derrota, o povo começou a se afastar dele. E ele temeu, ficou com medo de perder a autoridade, de perder o nome dele. Ele comete mais um erro.
vai lá e oferece sacrifício, coisa que Deus mandou que não era para ele fazer. Ele não tinha autoridade para oferecer sacrifício. Precipitação. Se ele tivesse obedecido que o profeta falou, vai lá e fica 7 dias em Gilgal e espera. Querido, no 7º dia, ele vai lá e se desespera, viu que o povo fugia dele, que a fama dele já não estava sendo mais mesmo, ele tomou uma surra. Ele vai e age como nécio, sem pensar, e pega, querido, e oferece sacrifício, coisa que ele não podia fazer. E quando ele acaba de oferecer sacrifício, o que acontece? Chega o profeta Samuel e repreende ele. Agiste nessa mente. Se você tivesse obedecido, Deus confirmaria teu reino. Mas hoje fica sabendo que Deus te rejeitou, já está preparando um para o seu lugar, para colocar no seu lugar. Tem muita gente que está perdendo as promessas de Deus, porque não sabe esperar em Deus. Não ouve a voz de Deus. Deus usa profetas, Deus usa os pastores para ensinar, e pessoas não querem ouvir a voz dos pastores que Deus botou na vida dele para cuidar deles. Não ouve a voz dos seus líderes. Estão passando na prova, estão passando na luta. Aí fica desesperado. Corre para lá, corre para cá. Aí vai buscar profecia. E às vezes vem pessoas que não têm o chamado para ser profeta e recebem uma profetada. Aí prefere acreditar naquela profetada para ter alguma esperança. Mas daqui a pouco aquelas coisas que aquele falso profeta que falou segundo o seu coração e não falou segundo a vontade de Deus, não acontece, fica frustrado. Vai dizer, pô, mas ele falou, mas a porque não ora, não jejua, não lê a palavra, não medita na palavra, não espera em Deus, não espera a resposta de Deus. Não espera no Criador, querido. Toma decisões precipitadas. Mas só perde. Aí daqui a pouco está pensando, passou 30 anos, 40 anos, vai ficar frustrado, fica desesperado, estou envelhecendo, mas não alcançou a promessa. Por quê? É desobediente. É rebelde à vontade de Deus. Tem promessa? Tem, porque Deus fez. Tem o amor de Deus? Tem, porque Deus ama. Mas como é que Deus vai abençoar um rebelde que não escuta o que Deus fala? Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que está errando, está pecando contra Deus, que está indo contra a maré, está indo contra a vontade de Deus, querido? Quem pode contender com o Criador? Você é forte, hein? Está com disposição, está com o peito forte. Quem pode? A Bíblia diz dos capos somos nós, rapaz. Ninguém pode contender com Deus. Por isso eu te falo com amor, com maior carinho. Deus talvez está te dando essa palavra de despertamento. Talvez sua vida está um fracasso. O seu relacionamento está tudo jogando por terra. Talvez não está prosperando em nada por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. Porque você não entregou o teu caminho ao Senhor. Quando Deus fala para você esperar, você sai do lugar onde Deus mandou você sair. Quando Deus fala para você vir para cá, você vai para lá. Quando Deus fala para você ficar parado, você anda. E quando Deus fala para andar, você corre. Sabe por quê? Você está andando como um ímpio, que não tem paz. Você está andando como um ímpio, como diz lá no Salmo 1, que o vento, né, é como um ímpio e o vento espalha. É leve, você não tem peso. Qualquer vento te leva. O vento te levou para lá, você vai. O vento te levou para cá, você vai. Você é guiado pelo seu desejo, pela sua vontade, pelo seu ego, pelo seu orgulho, mas não é guiado por Deus. Não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que andai em espírito e não compreendeis com o conselho da carne. Os seus desejos são tão fortes que você se deixa levar por eles. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que tem o fruto do Espírito na sua vida, ele é manso, ele é cauteloso, ele tem um domínio próprio. Calma aí, Deus não mandou, então eu não vou.
Deus mandou esperar, vou esperar. Não importa se fulano, Bertão, estão crescendo, estão se desenvolvendo, eu vou ficar no tempo que Deus tem para mim. Porque quando Deus quiser me prosperar, num dia Ele muda a minha história de um dia para a noite, ou da noite para o dia. Quando Deus quer exaltar alguém, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Talvez você está sofrendo esse tempo todo por causa dessas coisas. Você crê até em Deus. Você acredita em Deus, tem fé em Deus. Você até tem temor de Deus. Mas você não consegue obedecer a Deus. Deus te manda, vai lá e fica nessa posição. Vai lá, o profeta fala, usado por Deus, porta-voz de Deus. Vai lá, ele falou para Saul, fica em Gilgal 7 dias. Deus mandou ele guerrear, dar tantos para um, dar tantos para outro. Ele tinha que parar lá e esperar a orientação de Deus. Tudo na nossa vida depende da orientação de Deus. Depende, querido, da orientação de Deus. Somos dependentes de Deus para comer, para beber, para vestir, para trabalhar. Porque se Deus não nos dá a semente, não nos dá os dons para a gente trabalhar, tudo depende de Deus. Se você é pedreiro, foi Deus que deu o dom. Mas vou dizer uma coisa, você pode ter o dom de pedreiro, pode fazer a casa mais bonita que for. Mas se Deus fechar todas as portas, você não faz casa nenhuma, querido. Você pode cantar melhor do que daqueles cantores lá que cantam ópera, né? E pessoas mais famosas do mundo. Mas se Deus fechar suas portas, você não vende nem um CD, querido. É rocha, né? Fazer uma dor é rocha, né? É firme, né? Carabanachuremanakai. É rocha, é firme, é palavra revelada que vem dos céus para o seu coração, para você entender que Deus te prova, querido. Deuteronômio 8. Deus vai permitir você no deserto, vai deixar você passar fome, vai te humilhar, vai te tentar, vai te provar, para saber o que está no seu coração, se você vai obedecer os mandamentos do Senhor ou não. E Deus está te provando e você está sendo reprovado. Deus está te provando e você está sendo reprovado. Deus manda você ficar quieto e você fala. Deus manda você cantar, você quer pregar. Você não quer obedecer o que Deus falou. Deus falou assim, ó, fala 3 palavras. É só 3 palavras. Você quer falar 1 milhão de palavras. Deus não tem compromisso com o desobediente. Tem muita gente perdendo a guerra, perdendo a batalha, perdendo aí, ficando para trás, porque não entenderam que tem que esperar em Deus. Não entenderam que quando entrega o caminho ao Senhor, confia nele, Ele é Senhor, Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, e na hora que Ele quer. Não é conforme eu e você quer, é na maneira dele, no momento dele, segundo a vontade dele. Aí, fica frustrado, fica desanimado, fica triste, fica achando até que as pessoas não estão dando valor para ele. Fica achando, pô, ninguém me dá valor, ninguém acredita no meu chamado, ninguém acredita no meu ministério, ninguém acredita em mim. É porque você está desobedecendo a Deus. Quando você começar a obedecer a Deus, todo mundo vai acreditar em você. Quando você entregar verdadeiramente o caminho ao Senhor e confiar nele, você vai fazer tudo para a honra e glória dele. Então, querido, pensa nisso. Chega de sofrer. Deus falou para você ir para a tua igreja, sentar no banco lá e participar dos cursos da tua igreja. Que Deus vai usar o teu pastor para falar com você. Senta lá, fica no banco e espera em Deus. Eu lembro que uma vez Deus usou um pastor meu, pastor Ronaldo Silva. O homem exato por Deus. Eu gosto muito de evangelizar. E Deus chegou assim perto de mim e falou assim, velho, por quê?
Eu quero que você fique 30 dias sentado ali na igreja. Assim para mim. Eu gosto muito de evangelizar, fica 30 dias sentado na igreja. Os primeiros dias, irmão, Renato, foi difícil. Fiquei igual criança se mexendo na cadeira. Passou o primeiro, passou o segundo, mas eu obedeci o que o pastor falou. Eu obedeci a autoridade construída por Deus. Mas quando chegou o segundo, terceiro dia, Deus começou a palestrar comigo e começou a falar comigo e me revelou o ministério que eu tenho hoje. Casa de oração, ministério de Jesus Cristo é o Senhor. Olha aí. Quando Deus falou comigo, te chamei como servo e botou eu de cara no pó, cheio do Espírito Santo. Eu falei, te chamei como servo, eu te chamei para você me servir. Então é da minha maneira, da forma que eu quero, não é no seu desejo. Calma que eu vou te usar, mas é do meu jeito. E ali aprendi a obediência. Mas primeiro aprendi a obediência do meu próprio líder. Porque eu entendi que ele era homem de Deus. Ele era o profeta de Deus para a minha vida. Ele era aquele que meu pé sentava, que estava cuidando de mim para eu levar para o céu. É aquele que ia dar conta de mim diante de Deus. Eu obedeci. Foi difícil, não foi fácil. Aí quando passou uns 15 dias, Renato, ele vai e pergunta assim, e aí, velho? Jeito alegre dele, e aí, velho, como é que você está? Aí eu falei assim, pastor, o quê? Não deixou só 30 dias não. Pode me deixar aqui porque Deus está falando comigo. E foi tremendo, querido. Hoje eu sou o homem que sou. Por quê? Aprendi a obedecer a Deus, obedecer a minha liderança. Aprendi a esperar no Senhor. Tem muita gente que fica desesperada, eu quero isso, eu quero aquilo. E daqui a pouco Deus manda para mim, meu, sem muito esforço. A água da minha igreja é doada. Aluguel da minha igreja podia ser caramba, irmão. Então bota baratinho, meu. E aquilo que eu não posso fazer, ele cria situações para me abençoar na terra. Sabe por quê? Aprendi a obedecer. E lá em Deuteronômio 28 fala isso. Se nós atentarmos para a palavra de Deus, obedecer os mandamentos dele, ele vai mandar a bênção para a gente. Talvez você possa estar pensando, o pastor está brigando comigo. Não, o pastor te ama. O pastor está te falando que você é especial para Deus. Deus tem uma grande obra na tua vida. Mas é necessário você entregar o teu caminho ao Senhor. Confiar nele. Ele tudo fará. É esperar em Deus. Deixar Deus abrir as portas para você. Deixar Deus tirar as pedras do teu caminho para depois você passar. Deixa Deus tirar as pedras, aplanar o teu caminho e depois você passa, tranquilo, você vai adiante. Amém, querido? Você que recebeu essa palavra, eu quero orar por você. E vou fazer alguns anúncios rápidos para terminar a programação. Olha, pai, pode deixar aqui mesmo? Fica até 7 horas aqui hoje. Queridos, é tão triste. Eu falo isso porque hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu consigo pastores. Eu tenho um chamado de apóstolo, um chamado apostólico. Deus falou isso comigo. E quando Deus falou isso comigo, você está pensando que eu fui correr atrás de apóstolo, nada disso. Espera no Senhor. Vou fazendo o que Deus vai mandando fazer. Através da obediência, eu aprendi que a melhor coisa que a gente pode fazer é obedecer a Deus. Aí eu fico triste que às vezes eu vejo pessoas com chamado pastoral, com chamado grande, que estão 30 anos no Evangelho, e as coisas não aconteceram na vida deles. E eles ficam sempre frustrados, mas Deus está esperando só que vocês, eu só quero que você me obedeça. Eu só quero que você faça as coisas do jeito que eu quero. Se eu mando e fica aqui, fica aqui. E muitos não querem. Poxa, aí eu fico até triste, que eu vejo pessoas com potencial, que podia estar decolando, o avião podia estar lá em cima. Mas Deus faz e segura o avião aqui embaixo. O avião Deus não deixa decolar. Tem piloto bom, o piloto é excelente, o avião, primeira linha, o melhor combustível, mas Deus não deixa decolar. Sabe por quê?
Porque a glória de qualquer realização minha e sua pertence a Deus. E Deus não dá a honra dele para ninguém. Não é por causa do seu talento que ele te deu, não é por causa da sua vocação que ele te deu, que você acha que já não precisa mais dele. Não é por sua força, não é por sua valentia, não. É pelo meu espírito, é pela minha vontade, é pela Rabalachobelacai, o meu querer na tua vida. E quando eu te colocar lá em cima, é para você taxiar assim, voar bonito. Ver o que tem aqui embaixo, você tem visão bonita, uma visão linda lá de cima, olhando para baixo. Mas você lembrar que tem alguém acima de você, que tem te preparado esse tempo todo para que um dia você decole. Mas se você não decolou ainda, é porque Deus está te preparando. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando na sua vida para o momento certo para você voar. E o momento certo é sempre o melhor. Talvez você vai voar uma vez só, mas a vez só que você vai voar vai valer por toda a vida que você voou. Talvez você tenha 80 anos e a promessa não se cumpriu ainda, mas Deus está trabalhando, você tem que acreditar. Mas tem que se colocar na posição que Deus quer. E talvez nesses 80 anos que você esperou vai valer a pena todo o tempo que você esperou. Porque as coisas de Deus, a bênção de Deus é que enriquece, não traz dores. A bênção de Deus edifica a vida do crente. A bênção de Deus faz com que ele se realize. E ele tem glória a Deus por isso. Ele fica agradecido a Deus. Ele fala, Deus fez. Deus fez. Eu não podia fazer, mas meu Deus fez por mim. E fez eu conseguir. Fez eu voar. Estou no alto. Não estou mais no chão. Não estou em lugar de derrota. Estou voando. Estou vendo de cima. Já não estou vendo de baixo para cima, mas de cima para baixo. Estou atravessando no meio das nuvens. E às vezes estou voando acima das nuvens. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Mas deixa ele fazer da maneira dele. Lembra de Isaías 55? Deixe-o ir para o seu caminho, se converta ao Senhor, que isso padecerá dele. Torne para o nosso Deus que grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, mas os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Deus tem um caminho de excelência para mim e para você. Deus tem bênçãos para mim e para você, mas a melhor coisa é passar uma vida em comunhão com Deus. A melhor riqueza, às vezes não é ouro, não é prata, não é bens materiais, é você ter uma vida em comunhão com Deus, intimidade com Deus, um relacionamento verdadeiro, íntimo com Deus. Essa é a maior riqueza. E você saber que aquele dia, quando Jesus voltar, você vai morar com Deus. Às vezes você está pensando muito nas coisas na terra, nas glórias dessa terra, está esquecendo as glórias do céu para você, aquilo que Deus preparou. Eu quando escuto esse fundo, eu me lembro da África. Que coisa linda, dá esse fundo aí, eu estou com meu verdade, grava isso aí para mim. Eu me lembro que ela tem promessa para ir para a África, ela também tem. Mas eu estou esperando no Senhor. Deixa ele conduzir. Pela graça de Deus já plantamos 2 igrejas. E daqui a pouco planta mais outra, até o dia que Deus fala, agora querido, chegou o momento da promessa cumprida, estou te levando para a África. Para um pouquinho, porque eu quero que você viaje. Aí Deus dá aquela trava, Deus para tudo, vai mandar tirar o passaporte, mandar tirar tudo, documentação, está tudo organizado. Deus envia o recurso, o dinheiro para ir, envia pessoas para me ajudar, dou aquele telefonema para os médicos sem fronteira, falo com meus amigos aqui no Brasil, arrumam vários alimentos, várias toneladas de alimentos, Deus prepara o avião, ele vai decolar quando for chegar na África, com alimento, com remédio, Médicos Sem Fronteiras, a gente faz aquela cruzada abençoada, aquela ação social, e abençoa o povo,
E Deus usa com poder e glória para curar os enfermos, porque em meu nome curarão os enfermos, e o nome do Senhor será glorificado, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém, querido? E para terminar aqui, você vai estranhar agora um pouquinho, mas só para terminar, eu quero cantar um louvor com um instrumento aqui que você não vai entender muito, mas Deus é assim. Ele chama, Ele capacita e Ele trabalha na vida de cada um, para nós sermos instrumentos afinados para abençoar a vida de outros. Lembra de José? Deus deu 2 sonhos para ele. Deus preparou ele, afinou ele, e no momento certo Deus o exaltou e fez ele ser governador, e com tudo aquilo fez com que ele perdoasse seus irmãos, que Deus tocou no coração dele, ele perdoou seus irmãos, e através de José Deus guardou os seus irmãos, guardou sua própria casa. Deus, além de abençoar José, usou José para abençoar a sua própria família. É isso que Deus quer, fazer com que eu e você mesmos dou falar, para Deus nos abençoar e nos usar para abençoar outras pessoas que precisam ser abençoadas. Amém? Então vamos louvar comigo aqui, através desse instrumento que se chama berimbau. E eu quero cantar um louvor aqui para você, dizer que Jesus é o amor, Jesus é o poder, Jesus é a paz, é o pão da vida que nos satisfaz. Tem muitos correndo atrás do pão que perece, mas quer se alimentar do pão da vida que é Jesus. Muitos estão correndo que nem a multidão corria, eles vieram por causa do pão, Jesus falou. Vieram por causa do alimento, não vieram por causa de mim, não vieram se alimentar de mim. E muitos estão desesperados, buscando primeiro as coisas desse mundo, e estão esquecendo de buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Porque quando eles buscam o reino do céu e a sua justiça, todas essas coisas, tudo que eles precisam, tudo que nós precisamos, nos vai ser acrescentado. Então vamos louvar o Senhor com esse hino aqui, ó. Jesus é amor, Jesus é o poder, Jesus é a paz, é o pão da vida que me satisfaz. Hoje eu sou alegre e tenho a paz, porque Jesus me satisfaz. Hoje eu sou alegre e tenho a paz, porque Jesus me satisfaz. Jesus é o amor, Jesus é o poder, Jesus é a paz, é o pão da vida que me satisfaz. Jesus é o amor, Jesus é o poder, Jesus é a paz, é o pão da vida que me satisfaz. Hoje eu sou alegre e tenho a paz, porque Jesus me satisfaz. Hoje eu sou alegre e tenho a paz, porque Jesus me satisfaz. Jesus é o amor, Jesus é o poder, Jesus é a paz, é o pão da vida que me satisfaz. Jesus é o amor, Jesus é o poder, Jesus é a paz, é o pão da vida que me satisfaz. Levanta a palma, quero ver você sorrir, louvando a Deus porque Jesus está aqui. Levanta a palma, quero ver você sorrir, louvando a Deus porque Jesus está aqui. Foi enviado o nosso Deus Pai, Jesus é o Rei, nosso Senhor e tudo mais. Morreu por nós, nos salvando lá na cruz. É o bom pastor que para a vida nos conduz. Levanta a palma, quero ver você sorrir. Celebre, meu rei, porque Jesus está aqui. Levanta a palma, quero ver você sorrir, louvando a Deus porque Jesus está aqui. Jesus é
Mas quando seu nome que a vitória logo vem. Levanta a palma, quero ver você sorrir. Louvor a Deus, louvor a Deus, porque Jesus está aqui. Você, levanta a palma, quero ver você sorrir. Louvor a Deus, porque Jesus está aqui. É isso que Jesus tem para a sua vida. Quer você alegre, não quer você frustrado, não quer você triste, não quer você cabisbaixo, quer você contente. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se você quiser fazer uma visita para a gente, a nossa igreja, a Igreja Evangélica, Casa de Oração, Ministério Jesus Cristo é o Senhor, vivendo o novo de Deus, esse é o nosso lema. Eu sou o pastor, presidente dessa igreja, o pastor Weber dos Santos, e nós temos cultos às terças-feiras, cultos de oração e ensinamento da palavra, das 19h30 às 21h30. Na quinta-feira, círculo de oração, das 15 às 16h30. Na quinta-feira, cultos de libertação, das 19h30 às 21h30. Sábado, consagração ao Senhor, das 9 às 11 da manhã. Domingo, cultos de oração, das 8 às 9. E a nossa escola bíblica dominical, das 9 às 11. E o nosso culto, aos domingos de louvor e adoração, começa às 17 horas. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O nosso endereço é Avenida Joaquim de Oliveira, número 3929, no bairro Boa Vista, São Gonçalo, Rio de Janeiro, em frente às Casas Novas, antes da subida do viaduto Piscinão de São Gonçalo. Se você quiser mais detalhes, nosso telefone é 3706-6533, 3706-6533, 999-12-2574. Esse é o telefone vivo. 999-12-2574. E o telefone da Oi, 98434-1778. Nosso e-mail é weberdosantos7@yahoo.com.br. E o nosso Facebook é Weber dos Santos. Então, querido, você é o nosso convidado. Amém? Esteja com a gente. Eu vou passar aqui para a nossa secretária fazer o anúncio aqui das programações da nossa escola de capoeira gospel e também do nosso festival de pastéis que vai ter aqui. Então você esteja com a gente ali na nossa igreja, uma das nossas congregações, ali na comunidade de Boa Vista, no Morro da Bacatão, na rua Montevidéu, número 2199. Então esteja com a gente, ela vai fazer os anúncios para você agora. Elaine Rodrigues. Estamos aqui em Neves. Olá, povo de Deus, povo aí de Neves. Quem está falando aqui é a Elaine Rodrigues. Vou deixar um recadinho aqui para vocês, pessoal. Nós estamos inaugurando aí uma escola de capoeira gospel. É isso aí. Quem falou aqui com vocês aqui a palavra e cantou essas canções foi o pastor Weber, né? Ele que está aí agora com a escola de capoeira gospel, educação, esporte, saúde, vida com Deus. Você, seu filho, você jovem, criança, adulto, nós estamos com esse trabalho aí toda quarta e sexta-feira das 5h30 às 19 horas e aos sábados de 2 às 3h30. Você não pode perder. Você vai estar se movimentando, né, o corpo. E olha, eu vou falar para vocês, mulherada. O pastor Weber falou comigo que perde peso mesmo, só perde para natação. É um esporte bacana que faz a gente perder bastante peso. Eu já me ingressei, já fiz a minha inscrição. Quarta-feira eu vou estar lá. E também nós iremos ter, pessoal, um festival de pastéis com louvor e adoração em nossa igreja no dia 10 de outubro, a partir de meio-dia. Se você não quer fazer um almoço, comer um lanche abençoado, são 2 pastéis, daqueles pastéis, graúdos, bem recheados, mais refrigerante 300 ml, mais uma sobremesa. Isso, pessoal, baratinho, no valor de R$10. Vai lá, vai fazer um passeio, pega o seu carro, sua esposa, seus filhos, vai lá ouvir a cantora Elaine Rodrigues, vai estar lá louvando, vamos ter algumas bandas, Vamos louvar ao Senhor e se deliciar nesse festival de pastéis.
Você não pode perder. Participe dessa bênção. Vou deixar aqui meu endereço, ó. Rua Montevidéu, 2199, bairro Boa Vista, no Morro do Abacatão. Ok? Vou repetir. Rua Montevidéu, 2199, Boa Vista, Morro do Abacatão, São Gonçalo. Fica no antigo salão de festa do Arídio. Antigo salão de festas do Arídio. Se você quer pegar o endereço direitinho, vai lá no Face do Pastor Weber dos Santos. O endereço está lá. Também temos os nossos telefones, se você quiser anotar aí, ó. 37066533. E o celular, que é vivo, 99912-2574. Também temos o Oi, 98434-1778. Não perca, gente. Esse projeto aí, na verdade, nós estamos com esse projeto, o pastor Weber já vem trabalhando com isso há anos, né? Desde a sua mocidade. Então, você vai estar se exercitando, educando seu filho, que é agitado. Quem sabe você tem essa criança aí a partir de 5 anos, né? 3 anos, aquela criança agitada. Manda lá pro Morro do Abacatão, gente. Vocês não vão... Me dá uma palavra aí, pastor. Fugiu da minha memória. Não vão ficar decepcionados. Não vão ficar decepcionados. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida. Confia no Senhor. Quero deixar para a sua meditação Salmo 23, um salmo muito conhecido que diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Querida, querido, você está aí na sua casa, confia no Senhor, levanta a tua cabeça, homem de Deus, mulher de Deus. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Ande com Ele, lute com Ele, sofra com Ele, guerreia com Ele. Sabe por quê? No final, a gente já sabe o que acontece. É vitória para quem persevera. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. E a nossa escola, a Escola de Capoeira Gospel, para a glória de Deus, graças a Deus, eu sou habilitado pelo CREF, do Conselho Regional de Educação Física. Então você vai estar treinando seus filhos a pessoas habilitadas. Graças a Deus, nós estudamos, né? Eu sou um profissional de Educação Física e tem como atuação a capoeira. Então você vai estar ali aprendendo educação, vai estar aprendendo um esporte, você vai ter mais saúde e ainda tudo você vai ter vida com Deus. É muito legal, a gente canta louvor, a gente se diverte, a gente se alegra, a gente aprende movimentos bonitos, lindos, e é uma coisa que a gente não incentivamos violência, né? Aprendemos até um pouco de autodefesa, mas não é nada para necessitar violência, nada, é uma terapia, um lazer, é uma bênção, é um divertimento, é um jogo, é uma coisa muito maravilhosa. Então, crianças a partir de 3 anos podem estar já aprendendo capoeira comigo lá. Eu sou conhecido como mestre Weber dos Santos, né? E também sou pastor presidente da Casa de Oração do Ministério de Jesus Cristo ao Senhor. Então você vai estar levando seu filho para um bom lugar, uma coisa bem legal, bem decente, ambos os sexos. O nosso público, como nós falamos aqui, é crianças, jovens e adultos, ambos os sexos. Então, a partir de 3 anos de idade, eu ministro aula. E não esqueça que foi ministrado hoje, eu vou estar orando agora, sobre você entregar o teu caminho ao Senhor. Os nossos sonhos, uma vez teve uma pessoa que falou que eu era sonhador, Renato. E essa pessoa, quando falou que eu era sonhador, eu fiquei até meio triste, porque ela falou no sentido pejorativo, assim, tipo assim, você é um sonhador, como se eu não ia conseguir alcançar os meus sonhos. Mas quando ele falou isso, Deus falou assim para mim: não liga porque ele disse não. Porque seus sonhos, quem realiza sou eu. Amém? Então deixa Deus realizar os seus sonhos. Os sonhos que Ele te deu, aquilo que é verdadeiro, que foi sonhos que Ele te deu, foi um projeto que Ele te deu, vai dar tudo certo. É só você seguir a Deus, confiar em Deus, entregar tudo na mão dEle. Entrega o seu caminho a Ele, tudo Ele vai fazer. Amém? E a nossa igreja é uma igreja bastante ligada, uma igreja de família. Então esteja com a gente, vai ser um prazer conhecer você, pai, conhecer você, mãe. Venha nos visitar, tá bom? Então que Deus abençoe. Vou estar orando agora, pedindo que Deus abençoe sua vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor venha abençoar
a cada família que está pela internet nos ouvindo. Deus, te pedimos também uma bênção para essa rádio Nova Aliança, Senhor, essa rádio aqui pela internet. Deus abençoe o Renato, abençoe todas as pessoas que têm organizado essa programação. Seja com cada um, Pai. E guarda, dá livramento, abençoa. E que todos os projetos, todos os sonhos venham ser direcionados por Ti, Senhor, para ter vitória em cada um deles. Porque o Senhor agindo da sua maneira é bem melhor. E o que o Senhor preparou é bem maior. Então nós cremos em Ti, Pai. Cremos em Ti, Senhor Jesus, para nos guiar e nos dar a vitória. Então entrega cada família nas Tuas mãos. E que nenhum hoje, todos que ouviram essa mensagem, verdadeiramente entregue o caminho ao Senhor. E descanse no Senhor. E venha seguir a voz, a direção do Espírito Santo. Em que eles venham ser guiados e serem abençoados. É o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. E muito obrigado por tudo, por essa oportunidade. Toda a honra, toda a glória, toda a graças a Ti. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.